Olá pessoal, a nossa aula hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o teste de Q² e análise fatorial multivariada. Bom, então o teste de Q² ele tem duas aplicações. Uma delas seria o que a gente chama de teste de aderência e o outro teste de independência. Então o Q² ele vai medir a discrepância entre as frequências observadas e as frequências esperadas de um conjunto de dados, né? Então, o que seria esse teste de aderência? Aderência é quando a gente já tem um modelo ou uma proporção já esperada e a gente quer saber se os nossos dados seguem aquele modelo ou seguem aquela proporção. Então, ele vai utilizar as diferenças entre frequências esperadas e observadas se elas são estatisticamente significativas, né? Então, lembra lá das ervilhas do Mendel, né, da genética? Ele falava que um gene com 2 alelos segue uma proporção de 3:1. Né? Então, vamos supor que eu tenho uma doença que quem controla ela é um gene com 3 alelos. Eu estou supondo que quem controla ela é um gene com 2 alelos. Então, eu posso aplicar um teste Q² para ver se essa minha doença segue essa proporção de 3:1. Então, esse seria o teste de aderência. Então, como que a gente faz o Q²? Então, a gente determina esse modelo teórico, né, igual eu dei o exemplo para vocês do gene, né? Ou então eu posso ver, sei lá, uma doença, ela tem, sei lá, 3 tipos de manifestação, né? Então, por exemplo, uma manifestação atinge 30% das pessoas, a outra manifestação, sei lá, 60% e a outra 10%. Então, eu quero ver se esses pacientes que eu estou tendo na minha amostra seguem essa distribuição de 30 para 60 para 10. Então, eu posso aplicar o Q². Né? Então, esse seria o modelo teórico. Como é que é a proporção, como que se distribui meus dados. Né? Eu vou calcular as frequências esperadas para cada variável e depois eu vou comparar o que eu observei com o que era esperado, né? Através dessa fórmula aqui. Ó. Então, essa aqui é a fórmula do Q². Então, vou pegar a frequência observada menos o que era esperado. E vou ter um valor de Q² C, que seria o Q² calculado. E eu vou ter um Q² da tabela, que é baseada em alfa, né? E K menos 1 grau de liberdade seria o número de observações de classes menos 1. Então, eu tenho um valor tabelado e um valor calculado. Se o calculado for maior que o tabelado, então ele cai na região crítica, na região de rejeição. Então, ele não se ajusta à distribuição observada. Aqui nessa teste de aderência, a hipótese H0 é que os dados se ajustam ao modelo, se adequam ao modelo, né? Se aderem. Então, se o Q² calculado for maior do Q² tabelado, significa o quê? Que essa diferença aqui está muito grande. Ó. Então, vai dar um valor grande aqui do Q² calculado e ele vai ser maior que o tabelado. Agora, se o observado menos o esperado está muito pequeno, está muito próximo, significa que o meu modelo está de acordo com o que era esperado. Então, o observado está muito próximo do esperado. Então, esse valor vai dar um valor calculado, vai dar um valor pequeno, ele vai ser menor que o Q² tabelado. Tá? Então, o princípio é esse. Eu tenho um da tabela. Se o calculado for maior, eu rejeito H0, né, cai na ponta da curva e concluo que o modelo não se ajusta. Se ele for pequeno, ele vai cair dentro da curva, vai ser menor que o tabelado e está mostrando que o observado é próximo do esperado. Então, esse seria o teste Q². Né? Então, os graus de liberdade, igual eu falei para vocês, né, seriam número de classes menos 1, né, que seria o K é o número de classes que foi dividido a amostra. E tem o teste também de independência. Quando que eu uso esse teste de independência? Se eu quero comparar se a minha variável que está na linha, ela independe da variável coluna. Né? Então, H0 é que a variável linha é independente. Então, esse aqui é um teste de independência. Tá? Então, a fórmula é a mesma coisa, o observado menos esperado sobre esperado. Né? O K seria o número de classes. E o grau de liberdade aqui também seria K menos 1, se for uma tabela de simples entrada, né? Número de classe menos 1. E se for uma tabela com mais linhas e mais colunas, seria H menos 1, sendo que H linhas, e K menos 1, que seriam colunas. Então, seria linha menos 1 vezes coluna menos 1. Aí eu tenho o grau de liberdade, que eu preciso desses valores para olhar o valor tabelado. É lógico que quando a gente faz no computador, não preciso ficar olhando esses graus de liberdade, o computador já vai me dar o p-valor direto. Né? Então, aqui um exemplo. Ó. Então, a gente queria saber sobre a opinião de moradores da cidade em relação a uma política nova de saúde lá. Né? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Na variável coluna, eu tenho as classes socioeconômicas dos indivíduos. Classe baixa, média e alta.
E na linha eu tenho a opinião deles, são a favor ou contra essa nova política de saúde, né? Então qual que é o objetivo aqui? Ó? A hipótese H0, que a variável coluna, que seria a classe aqui socioeconômica, independe da opinião, ou seja, tanto faz ser de classe alta ou classe baixa, não está interferindo na opinião dele. E a hipótese alternativa é que a classe interfere na opinião, né? Ou talvez, vamos supor, quem é da classe baixa é mais a favor e quem é da classe alta é contra, um exemplo, né? Então quando eu faço um teste quadrado de independência, eu quero saber se a minha variável que está na linha independe da variável que está na coluna. Então, fazendo os cálculos todos, né, observando, então tem que achar o observado para cada célula, né? Aí eu jogo na forma observado menos esperado ao quadrado, observado, faço isso para todos os valores e achei um Q quadrado calculado, que foi 7,85. O Q quadrado crítico da tabela, com alfa de 5%, é 5,99. Então, como esse Q quadrado aqui calculado é maior do que quadrado tabelado, eu concluo que existe uma dependência, ou seja, eles não são independentes. Então, eu rejeitei H0. H0 é que eles eram independentes. Então, eu rejeitei H0, então eu concluo que existe uma dependência entre os valores, né? Então, se a gente observar aqui, ó, quando eu olho na classe baixa e alta, ó, a favor, vamos supor, 882 e 203, se eu comparar aqui, ó, aqui tem menos do que aqui, né? Quando eu olho quem é contra, aqui é 154 e 110, aqui tem mais do que aqui, né? Então, houve uma inversão de valores, ou seja, a classe baixa tem menos do que aqui. Então, a maioria da classe baixa, quem é a favor, a maioria a classe alta é a favor. Quando eu olho a classe baixa, a maioria é contra, né? Então, por isso que identificou isso aqui, ó. Então, aqui tem mais, menos, menos, mais. Ou seja, quando eu olho a favor, a maioria é classe alta. Quando eu olho contra, a maioria é classe baixa. Então, existe uma relação entre as classes, uma dependência, mostrando quem é da classe baixa, a maioria é contra, e mostrando quem é da classe alta, a maioria é a favor. Então, esse é o teste do Q quadrado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre análise fatorial, né? Então, análise fatorial é um nome genérico, né, dado uma classe de método estatístico multivariado e multivariado, né? E o objetivo é eu reduzir o meu conjunto de dados. Então, às vezes eu tenho um questionário muito grande. Então, usando análise fatorial, eu consigo diminuir o número de questões, né? E também mesmo reduzir o número de variáveis a ser utilizado. Então, eu posso fazer uma análise fatorial, eu tinha 300 variáveis, eu fico depois com, sei lá, com 50. A partir daí, eu posso fazer uma análise de regressão múltipla, outras análises, né? Mas o objetivo, então, é reduzir aquela estrutura de dados, né? Então, ela analisa a estrutura de correlações entre um grande número de variáveis. E ela define um conjunto de dimensões latentes, são os fatores, ou que a gente chama também de constructos, né? Ou traços latentes. Então, são fatores que a gente consegue identificar utilizando a análise fatorial. Existem dois tipos de análise fatorial, que a gente chama de exploratória e a confirmatória. Nós vamos ver sobre a exploratória só, né? Então, o que ela faz? Ela identifica a estrutura fatorial do instrumento e descreve o grau em que as variáveis estão relacionadas ao fator, né? Então a gente vai explorar ela para ver quais itens estão ligados a quais fatores. Isso é chamado de análise exploratória. Eu não tenho nenhum modelo antes, eu quero ver o que aqueles meus dados estão medindo, né? E a análise confirmatória é quando eu já tenho um modelo previamente estabelecido. Então eu quero ver se aquele modelo está ajustando os meus dados, né? Então, por exemplo, eu tenho lá um questionário, ele tem duas dimensões, física e psicológica. Então, eu já sei que ele tem essas dimensões. Então, eu vou fazer uma análise confirmatória para confirmar isso, né? Agora, vamos supor que eu estou desenvolvendo um questionário. Eu quero que ele tenha algumas questões físicas e algumas questões emocionais. Então, eu posso fazer uma análise exploratória para ver como que estão se comportando essas variáveis, né, desse novo questionário que eu estou desenvolvendo. Bom, então o que a gente precisa para fazer uma análise fatorial, né? Ela é baseada numa matriz de correlação entre as variáveis, né? As variáveis têm que ser métricas, né? Quantitativas, geralmente umas 5 ou mais variáveis por fator, né? E o tamanho da amostra geralmente tem que ser grande, né?
Então seria o número de variáveis por fator, e tem um que a gente vai ver um pouquinho, chama comunalidade, é o quanto que cada variável está sendo explicada pela análise, a variância dela, né? Então, geralmente, alguns autores recomendam no mínimo 300, mas eu acho que a partir de, a partir de 100 já teria uma amostra boa, né? 100, 150, alguns autores falam de 20 casos por variável, mas tem alguns que recomendam pelo menos, no mínimo 5 por variável, então tem uma variação em relação a isso, mas o ideal é que a amostra seja grande, né? Então, quanto maior, melhor, né? Quando a gente faz a análise fatorial, existem alguns critérios, alguns testes para a gente ver se a análise está boa, né? Para ver se ela segue algumas pressuposições. E uma delas é essa fatorabilidade da matriz de correlações. Então tem alguns critérios, os mais usados são esse aqui, o Kaiser, Meyer, o Oki, né? KMO que a gente chama. Então ele mede lá. Então o KMO, o ideal é que ele fique de 0,9 a 1, né? É boa. É muito boa, de 0,8 a 9. O ideal seria que ele fosse acima de 0,6 aqui, tá? Então, menor que 0,6 ou 0,5 já não é bom. Então, o ideal é que esse KMO seja acima de 0,6, 0,6. O outro teste é esse teste de esfericidade de Bartlett, né? Que mostra também, falando sobre a matriz de correlação, o ideal é que ele seja significativo. Aqui, menor que 0,1 já está bom, mas o ideal seria que fosse menor que 0,05. Tá? E outra medida é esse MSA aqui, medida de adequação da amostra, né, de adequação da amostra. Então também o ideal seria que ela fosse acima de 0,5, né, ou pelo menos acima de 0,6. Então são algumas medidas que a gente vai ver que a gente precisa olhar quando eu vou fazer uma análise fatorial. Então principalmente esse KMO e esse teste de Bartlett, que são os mais utilizados. Hein? Então o KMO acima de 0,6 e o Bartlett tem que ser significativo. Né? Isso aqui varia com o tamanho da amostra, o número de correlações, né? Então isso aqui tem uma alteraçãozinha aqui. Então quando a gente faz vai fazer a análise, né? Existem alguns métodos para eu fazer a extração dos fatores, né? E o mais usado é esse método aqui de análise de componentes principais, que é o mais usado, né? E existem alguns critérios também para a gente selecionar os fatores. Por exemplo, quantos fatores eu vou utilizar para identificar meus dados, né? Então a gente vai falar um pouquinho de cada um aqui, ó. Tem o critério da raiz latente, o critério a priori, de porcentagem da variância e o de teste SCRI. Então o que é o critério latente? É o que a gente chama de eigenvalue em inglês, né? O alto valor que a gente chama em português, né? Então qualquer fator ele deve explicar a variância de pelo menos uma variável se o mesmo há de ser mantido para interpretação. Né? Então, ou seja, cada variável contribui com um valor 1 do alto valor total. Né? Então, ou seja, eu vou ter que selecionar fatores que têm alto valores maior que 1. Né? Então, pelo menos maior que 1. Tá? E o número de variáveis está entre 20 e 50. Então, seria esse critério de raiz latente, selecionar autovalores acima de 1. O critério a priori é quando eu já tenho uma hipótese do meu modelo. Então, igual eu falei para vocês, eu acho que esse questionário ele mede a parte emocional e física. Né? Então, ou seja, eu tenho dois fatores. Então, é um critério a priori. Eu falo, não, essa análise minha vão ter dois fatores. Então, eu faria um critério a priori. Outro também é o critério da porcentagem da variância, né, que os fatores eles têm que explicar uma grande quantidade da variância. Né? O ideal é que eles expliquem acima de 60%. Né? Se eu tivesse acima de 60% dos fatores explicando, já estaria bom para eu fazer uma análise. E o outro é o chamado de script plot, que é esse gráfico aqui. Né? Então a gente vê a hora que tem uma queda, ele começa a ficar horizontal, que é o ponto de corte, que seriam os fatores que eu vou ter que achar. Né? Usando aquele critério da raiz latente, nesse gráfico aqui, ó, a gente vê alto valores maior que 1, então seria daqui para cá. Então eu pegaria todos esses altos valores aqui. Ó. E se fosse usar o critério de script plot, eu pegaria daqui para lá, ó, porque aqui já ficou horizontal. Né? Então eu pegaria um fator a mais. Tá? Então no gráfico, então, a hora que a gente vê que tem uma queda e ele passa a ficar horizontal, ali seria o ponto de corte. Né? E o critério da raiz latente seria que o alto valor é maior que 1. Bom, tem uma parte da análise que a gente faz que a gente chama de rotação dos fatores. Né? Porque às vezes eu crio
faço uma análise fatorial e às vezes um fator só ele está com carga alta positiva e negativa e os outros fatores com carga baixa. Quando eu faço essa rotação fatorial, ele simplesmente ajusta aquelas cargas, deixando alguns fatores com carga mais alta e outros fatores com carga mais baixa. Então isso facilita a interpretação da nossa análise, né? Então ela melhora a interpretação e torna a solução mais simples. Então, por exemplo, aqui um exemplo. Ó. Então aqui eu fiz uma análise fatorial e aqui são as cargas fatoriais. Ó. Se a gente olhar, aqui nesse primeiro fator, ó, tem cargas altas com todas as variáveis, né? E aqui não é tão alto. E aqui ó, tem carga alta, né? E aqui são cargas mais baixas, mas aqui está alta aqui e alta aqui também, alta aqui e alta aqui. Então foi feita uma rotação de fatores, né? Então ajustou esses dados, tá vendo? Então aqui onde era alta, passou a ficar mais alta e aqui ficou mais baixo. E aqui embaixo passou a ser mais alta e aqui mais baixo. Então agora eu consigo identificar os fatores. Então esse fator 2, ele está ligado com essas duas variáveis, V1 e V2. E esse fator 1 está ligado com essas três variáveis, V3, V4 e V5. Né? Então é importante eu fazer essa rotação fatorial para poder melhorar a interpretação das minhas análises. Bom, então existem alguns métodos de rotação, né? Então tem esse Quartimax, Equimax. O mais utilizado é esse Varimax aqui, tá? Ele simplifica as colunas da matriz fatorial. Então o mais utilizado seria o Varimax, que são chamados de rotações ortogonais, né? E existe também rotação oblíqua, é um outro tipo de rotação também. Muda um pouquinho o tipo de matemática disso, né? Mas tá vendo? Então aqui ó, o fator estava aqui, fez uma rotação, ele veio para cá. Ó, tá? Então ocorre é só um ajuste das cargas aqui. Né? Então as cargas fatoriais também são importantes quando a gente vai avaliar um fator. E elas são influenciadas pelo tamanho da amostra. Então, por exemplo, se eu tiver uma amostra de 350 indivíduos aqui, ó, eu posso considerar 0,3 uma carga já significativa. Agora, se eu tiver uma amostra de 50, essa carga para ser significativa tem que ser acima de 0,75. Né? Então, eu vejo que o tamanho da amostra influencia muito na interpretação dos dados. Então, se eu tiver uma amostra grande, uma carga pequena eu já posso considerar significativa. E se for uma carga, uma amostra pequena, eu preciso ter uma carga fatorial maior. Então, essa carga fatorial mostra a relação que a variável tem com aquele fator. Né? Então, o que a gente faz? Uma interpretação da matriz, a gente vai examinar lá a matriz fatorial, né? Ver as correlações entre as variáveis, ver as cargas fatoriais para cada variável. Né? Outra coisa importante é comunalidade. Comunalidade é o quanto que aqueles fatores, que aquelas variáveis ou aqueles itens estão sendo explicados pela análise. Então, o ideal é que seja acima de 0,5, né? Que eu consiga explicar pelo menos 50% daquelas variáveis. Né? E aí, no final, a gente nomeia os fatores, né, de acordo com o que a gente está trabalhando, né, e o que está saindo da análise. Tá, então, vamos dar um exemplo para a gente tentar interpretar e ficar mais prático aqui. Então, o pesquisador ele aplicou um questionário utilizado na mensuração de traços emocionais de uma pessoa. Então, tem uma frase, vai dar nota de 1 a 4, né? 1 que nunca ocorre, o 4 que ocorre quase sempre. Né? Então, a medida de ansiedade, essa escalamento de ansiedade, vai pegar a soma das notas de cada candidato. Então, foi aplicado a alguns estudantes. Então, esse aqui é o questionário. Então, nós vamos trabalhar com essas variáveis aqui. Ó. A variável 1, que é sinto-me bem. A variável 10, sou feliz. A variável 13, sinto-me seguro. E a variável 16, estou satisfeito. Então, ou seja, são todas variáveis que medem coisa boa, satisfação. Né? E também as variáveis x9, ó, preocupo demais com as coisas sem importância. x11, deixe-me afetar muito pelas coisas. x17, às vezes 10 sem importância entra na cabeça e fica me prejudicando. x18, leva as coisas tão a sério que não consigo tirá-las da cabeça. Então, nós temos dois grupos de variáveis. Uma mede coisa positiva e outra mede um pouco de dificuldade, né, em lidar com problemas. Tá? Então, foi feita uma correlação. Então, a gente vai olhar aqui, ó, a x1 com a x10. Ó. Então, o que é x1? É sinto-me bem e a x10 sou feliz. Então, é altamente correlacionado. Ó. Agora, x1 com a x9 deu menos 0,137. Então, o que é x1?
sinto-me bem, e a x9, preocupam demais com as coisas sem importância. Então aqui era esperado uma correlação baixa mesmo, né? Porque eu tenho uma variável que mede satisfação e uma variável que mede problema, né? Então se a gente olhar aqui, ó, o x1 correlacionou bem com as variáveis que medem satisfação e mal com as variáveis que medem problema, né? O x10, que é uma variável que mede satisfação pessoal, ela foi bem com a 13 e 16 também, que medem satisfação, e baixa com as outras. Então isso aqui é aqui porque foi um exemplo, né? Mas seria um conjunto de dados ideais para fazer uma análise fatorial, né? Então, variáveis, um grupo de variáveis correlacionadas com as características dela e o outro grupo de variáveis correlacionado com as características dela. Então, foi feita uma análise fatorial e aqui são os autovalores. Ó. Então, aqui ó, o primeiro autovalor 3,59 e o segundo 1,47. Então, se a gente seguir aquele critério de Kaiser lá, né, de variância, eu selecionaria esses dois fatores aqui, ó, porque tem autovalor maior que 1. Quanto que eles estão explicando? Ó, esse aqui explica, se eu dividir isso aqui pelo total, aqui vai dar 44,9. E esse aqui pelo total vai dar 18,5. Então, só o primeiro fator explica aproximadamente 45% da variação e o segundo 18%. Se eu somar esse com esse aqui, que seria acumulada, os dois fatores estão explicando 66% da variação dos dados. É uma boa explicação, né? E aqui depois a análise fatorial também as comunalidades, né? Então veja aqui que cada variável aqui, ó, por exemplo, a variável x1 está sendo explicada 0,662, né? 62% eu consigo explicar com essa análise, né? O menorzinho aqui, o x13 está explicando um pouco, mas pelo menos tudo acima de 0,5. Tá bom, né? E aqui são as cargas fatoriais. Ó. Se a gente olhar, o fator 1 tem carga positiva com as variáveis que medem coisas positivas, alta, e alta também com negativa. Então, ele não está diferenciando. Então, o que seria o ideal? Fazer uma rotação fatorial. Então, aqui foi feita uma rotação e agora a gente pode perceber. Ó. Então, o fator 1 ele tem altas cargas, ó, com x1, com x10, com x13 e com x16, altas cargas positivas, né? Então, x1 eu sinto-me bem, x10 sou feliz. Então, a gente vê que esse fator aqui, ó, ele está relacionado com as perguntas que medem satisfação. O fator 2, 0,97 com x9, que é preocupo demais, 0,74 com x11, que é deixa-me afetar muito pelas coisas. Então, esse fator 2 aqui, ó, ele tem altas cargas com as variáveis que medem dificuldade de lidar com problemas, né? Então, o que nós poderíamos agora? Nós poderíamos agora rotular esses fatores. Então, eu vou chamar esse primeiro fator aqui, ó, de satisfação pessoal. Seria o meu fator. Por que é satisfação pessoal? Porque ele está relacionado, tem altas cargas com as variáveis que medem satisfação, né? Então, depois, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso multiplicar isso aqui pelos scores que o indivíduo tirou no questionário e obter um valor lá para ele. Se o indivíduo tem um alto valor no fator 1, significa que ele é um indivíduo que tem satisfação em lidar com os problemas, né? Satisfação pessoal. Se o indivíduo agora tiver alto valor aqui, ou alta carga lá, um alto score, né? Para o fator 2, é um indivíduo que é um indivíduo que tem dificuldade de lidar com problemas, porque o fator 2 ele mede só variáveis que têm problema. Tá? Então, esse aí seria o resultado da análise fatorial. Eu tenho que observar isso. Né? Então, eu identifico os fatores e depois eu dou um nome para esses fatores. Né? Tá? Então, eu tinha lá no conjunto, eu tinha várias variáveis aqui. Ó, eu consigo interpretar o comportamento deles apenas com esses dois fatores. Né? Então, eu calculo o score dele. Se ele tem alto score por fator 1, é um indivíduo que tem satisfação pessoal. E se ele tem um alto score por fator 2, é um indivíduo que tem dificuldade em lidar com problemas. Tá? Então, depois vamos fazer uma aula sobre isso aí no SPSS. Até mais.